Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido nesse momento você fechar os seus olhos para juntos estarmos falando com o Senhor. Entrega o seu coração a Ele, a sua vida, os seus desejos. Confia nele e o mais Ele fará. Pai querido e amado, nesse momento diante da Tua presença, agradecemos por estarmos aqui juntos, glorificando e engrandecendo o Teu nome. Retire de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Tire de nós, Senhor, todo desânimo, toda fraqueza, toda vontade de parar, de desistir. Que o Senhor nesse momento venha sobre nós com a Tua força, com o Teu poder. Nos renova, Senhor, e que possamos viver conforme o Teu plano para nós. Que possamos entender que a Tua vontade é perfeita e agradável. Possamos confiar no Senhor, que mesmo em meio às lutas internas e externas, o Senhor está conosco, o Senhor não desiste de nós. Que possamos lutar, Senhor, para estar diante de Ti, crendo que só o Senhor tem o melhor para nós. Pedimos que o Senhor visite os nossos lares, visite os nossos corações, visite, Senhor, os nossos desejos, os nossos planos, tudo em nossa vida, e que tudo esteja sob o Teu controle. Que possamos colocar nas Tuas mãos tudo que há em nós. Que possamos colocar nas Tuas mãos toda a nossa existência. Que possamos permitir que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos carregue nos Seus braços. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, esta nação. Colocamos nas Tuas mãos a nossa cidade. Colocamos nas Tuas mãos o nosso país. Colocamos nas Tuas mãos a nossa família. Clamamos, Deus, por cura e libertação. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha e que possamos compreender o que realmente importa nessa vida. Que possamos compreender que os Teus planos são maiores e muito melhores do que os nossos. Que possamos não acreditar na fraqueza humana, mas que possamos acreditar e confiar na Tua força, no Teu amor por nós, que é inabalável, que é inexplicável. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor, de forma sobrenatural. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos. No Teu santo e glorioso nome. Amém. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao Teu encontro. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao Teu encontro.
O que tem te sustentado? Lucas capítulo 21, versículo 1, 2, 3 e 4. Olhando, viu os ricos depositarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva depositar 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que esta viúva depositou mais do que todos, porque todos aqueles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para seu sustento. Em quem você tem colocado a sua fé? Quem tem te sustentado? Essa é uma pergunta com resposta bem óbvia para muitos que se dizem cristãos ou que são cristãos. Ora, quem me sustenta é Jesus. Qualquer um cristão falaria isso. O que me sustenta é Deus. Mas, na prática, isso tem sido uma verdade para nós? Quem tem sustentado? Quem verdadeiramente tem nos sustentado? É necessário que Jesus seja a fonte do nosso sustento, a nossa motivação. O que é o sustento? Sustento é aquilo que nos mantém vivo, que nos mantém de pé. Ora, estamos vivos fisicamente. Caminhamos, estamos de pé, trabalhamos, labutamos. Acredite, só fazemos tudo isso porque Deus tem nos dado o sustento. Mas quando se trata da fé, será que estamos vivos? Estamos de pé? Estamos caminhando? Estamos labutando? Ou será que estamos caídos? Fracos? Sem sustento algum? Era assim que se encontravam muitos dos religiosos naquele tempo. Religiosos que com as palavras diziam: o meu sustento é Deus. Mas na prática, isso não era uma verdade. É preciso que nós venhamos olhar para Cristo como o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá a força necessária para continuar vivos, para continuar fortes, para continuar de pé, servindo a Deus com ações de graças, com a nossa vida, dando-lhe louvor e graças. É necessário nós aprendermos que Jesus não veio e Ele não está para ser apenas uma sobremesa em nossa vida. Aquilo em que nós nos alimentamos depois de já estarmos bem alimentados. Só um aperitivo. Não. Jesus veio para ser o nosso alimento, o pão vivo, que dá vida a todo aquele que nele crê. Então, Jesus ele deve ser o nosso sustento. Ele mesmo nos deu o exemplo. Quando estava com seus discípulos e os mesmos o chama para se alimentar, ele diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentam entre si: será que ele trouxe alguma coisa para comer e nós não sabemos? Mas dizia Jesus isto da vontade do Pai. O alimento de Jesus, a comida de Jesus, era a palavra de Deus, era a vontade de Deus. Era o seu Pai. Era o Senhor. E é esse o reflexo que deve refletir em nós. Jesus quer que nós venhamos a imitá-lo desta maneira. Quer que Ele seja o nosso sustento. Ora, Jesus diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Isso não quer dizer que Jesus não se alimentava de pão, de trigo, que Jesus não comia. O que Jesus está dizendo é que, ora, se eu não me alimentar da comida do céu, de nada adianta. Se eu não me alimentar
da comida do céu, da vontade do Pai, eu morrerei. Assim como o corpo físico pode morrer com a falta do alimento, assim também a nossa alma pode vir a desfalecer. Então é necessário, queridos irmãos, que nós venhamos nos sustentar a nossa fé, a nossa alma e o nosso espírito no Verbo vivo que desceu do céu. Com o Verbo vivo que desceu do céu, com Jesus. Ele deve ser o nosso alimento e o nosso sustento. Ora, Jesus estava sentado a observar todos quanto levava suas ofertas. Isso quer dizer que Jesus, ele se importa com as nossas ações. Jesus está a observar como não só as nossas ações, mas como fazemos as nossas ações. Ora, não iremos ser julgados naquele último dia só pelo que fazemos, mas o porquê fazemos. Qual a intenção do nosso coração? Não é necessário somente dar oferta aos pobres, esmola aos pobres, mas qual a motivação de fazer isso? Não é necessário tão somente entregar as ofertas na casa do tesouro, mas qual a motivação em fazer isso? Não é tão necessário ajudar o próximo, mas qual a motivação a fazer isso? É tão necessário ir ao culto, mas qual a motivação a ir ao culto? Ora, Jesus está a observar, e está a observar a todos. Jesus está a observar não o quanto fazemos ou damos de nós, mas como estamos fazendo. Como estamos praticando aquilo que Ele nos ordenou. Qual o motivo de estarmos fazendo o que estamos fazendo? Jesus observa a todos, sem acepção. O que levou a viúva a fazer o que fez? Amor. Fé. Sim. Amor e fé. Amor e fé nos leva a fazer algo que muitas vezes está longe de nossos corações. O amor e a fé nos leva a fazer sacrifícios. Algo que nos custe algo. O amor e a fé daquela mulher a Deus levou a ela a dar todo o seu sustento na casa do tesouro. Lhe custou alguma coisa. Ora, não existe amor que não custe nada, e não existe fé que não nos tire nada. Ora, Davi foi ofertar ao Senhor, e recebendo de graça os bois, o sacrifício e a lenha para sacrificar, ele preferiu pagar, porque dizia: não vou dar ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Ora, também a fé. A fé é bem mais que um sentimento. A fé é bem mais que receber algo de Deus, ter a certeza que irá receber algo. Mas a fé é fazer algo para Deus. Ora, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, e foi para um lugar que não conhecia. Moisés preferiu deixar a casa da filha de Faraó, ser chamado príncipe, para estar em meio aos escravos. Ora, todos quantos demonstraram sua fé nas Escrituras Sagradas tiveram que abandonar algo, tiveram que sacrificar, tiveram que fazer alguma coisa. Logo sabemos que não existe amor e fé sem sacrifício. O amor e a fé daquela mulher levou ela a sacrificar. E isso lhe custou muito. Na verdade, não lhe custou nada. Para um coração
adorador, para um coração convertido, fazer a vontade de Deus, é algo que lhe traz alegria. E o sustento daquela mulher não estava naquelas 2 moedas, não estava em qualquer outra coisa, mas estava em Deus. Qual a motivação daquela mulher em ofertar? Ora, ela sabia que ninguém iria olhar para a sua oferta. Era tão pouco, mas mesmo assim ela estava levando. Porque ela não estava levando a homens, ela estava levando a Deus. E por isso Deus atentou para a sua oferta. Como Deus atentou? O próprio Verbo encarnado, Jesus Cristo, observava enquanto ela lançava suas moedas. Ora, aquele que faz para os homens, logo terá a recompensa dos homens. Mas aquele que faz para Deus, terá sua recompensa vindo de Deus. Ainda que demorada e tardia, Deus o recompensará. Ora, aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não creio esse que esta viúva voltou, não creio eu que esta viúva voltou para casa e padeceu e morreu de fome. Mas acredito que Deus tenha honrado a fé daquela mulher. E ainda que não tenha honrado como alimento neste mundo, ela adentrará os portões celestiais e terá sua recompensa da parte de Deus. Para todos naquele dia era apenas mais um culto, mas para aquela mulher era o culto. Para todos naquele dia talvez fosse só mais uma oferta, mas para aquela mulher era a oferta, era um ato de verdadeira adoração ao Senhor. O sustento daquela mulher não estava em nada, mas estava em Deus. Deus era o seu sustento. Deus era o seu alimento. Deus era quem lhe mantinha de pé. Deus, o motivo da sua oferta, a guiar até aquele lugar. Aquele foi um exemplo tão grande. O exemplo daquela viúva foi tão grande que Jesus chama aos seus discípulos e diz: aprendam com ela. Observem como todos estão jogando as suas ofertas, mas observe como ela oferta. Eu quero que vocês façam da mesma maneira. Que Deus possa abençoar a sua vida. Jesus nos chama nesta noite para que nós venhamos atentar para a atitude desta mulher, desta viúva, e como ela depositou a sua fé, a sua confiança, o seu amor, a sua adoração a Deus, que nós possamos também da mesma maneira adorar ao Senhor e que Ele seja o nosso sustento. E enfim possamos dizer: o Senhor, nosso Deus, é Ele que tem me sustentado. Deus é o meu sustento.